Veja. Esse é aqui. Tá bom? Você aprende falando. Tá bom? Fica à vontade. Casa é sua. Paz do Senhor, meus irmãos. Amém. Pastor Renato, o senhor me coloca numa saia justa, porque eu acabei de chegar do serviço, tínhamos um compromisso lá na igreja, e a minha esposa falou: não precisa vir porque o compromisso foi cancelado, e são poucos os gaps que a gente tem, isso é o espaço. Eu falei: eu vou tirar para descansar um pouco. Aí Deus tocou no meu coração e falou: agora na igreja do nosso amigo, para você aprender um pouco. E aí hoje me sinto honrado, o Senhor dá essa oportunidade que é sua de direito, num dia de terça-feira, uma igreja cheia, para estar falando da palavra do Senhor. Eu vou dar só uma palhinha, me corrija algumas coisas aí, por favor, porque diante de Gamaliel eu preciso limpar o sapato, tirar a poeira. Deus abençoe a vida de cada um dos irmãos, eu fico grato mais uma vez de ver alguns e ver novos irmãos e irmãs que estão aqui. Eu estava com muita saudade dos irmãos e também de ter esta oportunidade que o Senhor tem nos concedido de estar aqui. É claro que não quanto é uma eloquência igual o vosso pastor, mas eu quero aqui falar um pouco nesses minutos, não estou vendo nada aqui, esses minutos que me foi dado, para falar um pouco acerca de fases da vida. Eu acho que inclui, acho que está intrínseco no que o pastor estava ministrando. E aí quando ele falou que eu ia dar uma saudação, Deus colocou essa palavra que nós já tínhamos ministrado, que nós já tínhamos até mesmo meditado há um tempo. E ela se encontra o texto base lá em Eclesiastes, capítulo de número 3, versículo de número 1 a 8, um versículo muito conhecido, que eu quero compartilhar com os irmãos. E o mesmo diz assim, Eclesiastes, capítulo de número 3, versículo de número 1 ao 8, diz assim a palavra do Santo Eterno Senhor: tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer e há tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou, tempo de matar e tempo de cantar, tempo de derribar e tempo de edificar, tempo de chorar e tempo de rir, tempo de plantar e tempo de saltar, tempo de plantear e tempo de saltar, tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntar pedras, tempo de abraçar e tempo de afastar-se de abraçar, tempo de buscar e tempo de perder, tempo de guardar e tempo de deitar fora, tempo de rasgar e tempo de coser, tempo de estar calado e tempo de falar, tempo de amar e tempo de aborrecer, tempo de guerra e tempo de paz. Sobre esse tempo inserido aqui neste capítulo que o nosso querido rei Salomão, sábio Salomão, escreveu, eu quero tomar ele como base para nós falarmos um pouco dos tempos que o próprio Salomão teve. Muitas das vezes nós estamos passando por muitos tempos na nossa vida. E nós vamos ver aqui nessa pequena introdução, nessa pequena palavra, que Salomão teve alguns tempos na vida dele. E de repente esses tempos, eles foram cruciais para que no último tempo dele, ele escrevesse um dos mais lindos textos, e se não o mais lindo livro da Bíblia Sagrada, que é o livro de Eclesiastes. Salomão teve 3 tempos na vida dele. O primeiro tempo de Salomão é quando ele estava apaixonado, quando ele estava galgando a posição de rei, galgando a sua posição do trono, e ele se apaixonou, né? Ele se apaixonou pela sunamita. Haja visto que naquela época a pele dos
hebreus eram parecidas com a minha, um pouco mais escura. A sunamita, ela era um pouco mais escura, mas bem mais escura, e por isso causou um impacto no reinado de Salomão. Mas ele não estava nem aí. Ele queria expressar o seu amor, ele queria expressar a sua atitude de ter uma mulher como o amor da sua vida. E esses textos e essa declaração ele vai escrever no seu livro de Cântares, ou Cantares, assim como alguém vem entender o livro. E ali você vai ver todo um processo de amor, uma declaração de amor do próprio rei Salomão. Passa-se um tempo, ele deixa se envolver com as situações da vida, e aí ele começa a ter um pouco mais de maturidade. Salomão deixa de sair da sua primeira fase da sua vida, e aí ele começa a ir para a sua segunda fase da vida. Ainda no trono, ele passa a escrever o livro de Provérbios, onde ele começa a adquirir algumas sabedorias. E essas sabedorias elas vão se multiplicando, 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 ao ponto de conquistar países vizinhos. Haja visto que tem uma mulher descrita, uma rainha, que ela veio querer saber de perto, né, por que Salomão era tão rico. E ela percebeu que não basta somente ter poder aquisitivo, não basta apenas poder ter finanças, tem que saber administrar, tem que ter sabedoria. E Salomão, naquele momento, ele buscava a sabedoria do alto. É tanto que quando ele construiu e consagrou o templo, ele disse: Senhor, eu não te peço riquezas, eu não te peço a morte dos meus inimigos, eu te peço tão somente sabedoria, para que eu possa guiar o seu povo. E Deus lhe deu sabedoria. Os 31 versículos ou capítulos escritos em Provérbios, a maioria foram escritas por Salomão. E ele descreveu aqui muitas sabedorias lindas e maravilhosas. Eu quero aqui deixar uma cartilha. É claro que o seu pastor lhe dá toda a orientação. Eu quero lhe deixar na noite deste dia uma cartilha de leitura diária. Pastor, mas eu não consigo ler a Bíblia. Pastor, mas eu não consigo ler a Bíblia paulatinamente. Deixa um pouquinho as redes sociais de lado. Pega um dos capítulos do livro de Provérbios, pois o livro de Provérbios tem 31, eu falei quantos? 31 capítulos. Se você pegar um capítulo por dia, você lê o livro de Provérbios em um mês. Não tem problema se você repetir. Não tem problema de você repetir. Quer ser sábio? Lê o livro de Provérbios. Salomão entendeu que ele estava já andando sobre ovos. Ele era o rei da cocada preta, o rei da cocada branca, a última bolacha do pacote. E aí ele começou a se desvirtuar, ele começou a patinar, ele começou a desviar os seus olhos para os campos do inimigo, começou a desviar os seus olhos para o que a carne, o desejo da carne. É tanto que ele desviou, escorregou, saiu da presença de Jesus, saiu da presença de Deus. E começou a ter muitas situações adversas na sua vida. Mas muita. Em um momento dessa transição entre a segunda fase e a terceira fase da vida de Salomão, ele começa a ter algumas sabedorias, porém ele não poderia mais descrever no livro de Provérbios, porque naquele livro de Provérbios ele estava na comunhão com Deus. Já nessa transição ele estava fora da comunhão de Deus. E aí ele se recompôs, ele veio, se entregou na presença de Deus, ele se entregou na presença do Altíssimo, ele se entregou na presença do Eterno. Aí o Eterno trouxe ele, abraçou ele, e aí ele começou a escrever o livro de Eclesiastes. Já visto que ele já estava, em termos de idade, ele estava saindo de 49 a 55 anos. Ele já estava com a mente mais madura. A sua maturidade, ele já tinha uma experiência não muito boa ou ruim, porém serviu de experiência na vida dele. Eu quero aqui abrir um parênteses para vocês. Que Deus nos guarde debaixo das tuas potentes mãos. Que Deus nunca nos deixe sair fora dos seus caminhos.
Mas quando sair, lembre-se que tem um Deus que te cuida, ainda que fora do caminho. Ele cuida e estende as mãos na sua vida, na vida da sua família, e Ele ainda não te perdeu de vista. Haja visto que quando você volta para a igreja, quando você retorna para a casa do Pai, você começa a fazer um paralelo, uma comparação do que você viveu lá fora e do que você está vivendo na presença de Deus. Nesse livro de Eclesiastes, o próprio Salomão, ele estava comparando, ele estava dizendo, ele estava escrevendo, ele estava nascendo, estava brotando dentro do seu coração o que ele viveu fora da presença de Deus e o que ele estava vivendo na presença de Deus. Já visto que ele escreve o livro de Eclesiastes dizendo aqui os tempos, né, o que nós acabamos de dizer. E depois, se nós formos descrever lá nos capítulos de número 8, ele diz: em todo tempo sejam alvos as suas vestes, e nunca falte o óleo sobre a sua cabeça. Aqui é um texto